Queridos, eu sei que nós estamos no adiantado da hora, mas nós da superintendência tínhamos preparado uma meditação breve para compartilhar com os irmãos. Na verdade, é um testemunho nosso. Vem a Ângela para cá. Nós não vamos deixar para domingo que vem, porque é ceia, então depois também já é dezembro e a gente acaba não tendo a maioria aqui. Eu vou ler Eclesiastes 3. Vocês não precisam abrir, mas se quiser acompanhar. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. E tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos seus filhos dos homens, para que com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, que se este possa descobrir as obras que Deus fez desde os princípios até o fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que se possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Amém. Nós quisemos compartilhar esse texto com os irmãos porque o tempo de Deus, eu vou ler, senão eu começo a chorar. O tempo de Deus é baseado em sua única vontade. Isso é o que me diz esse texto de Eclesiastes. E no tempo em que ele nos permitiu ficarmos na superintendência da escola dominical, nós tivemos o privilégio de aprender e crescer como servas. Contar ainda mais com o cuidado do Senhor em prover e suprir nossas necessidades, de viver ainda mais na dependência dele. Tivemos a bênção de contar com a ajuda de várias pessoas nessa caminhada até aqui, que andaram conosco e somaram para que o trabalho do Senhor fosse realizado. Por que nós estamos dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa que o trabalho na igreja é só para os capacitados. E eu brinco muito, eu falo assim, eu sou incapacitada, mas Deus tem me capacitado. E quando nós percebemos que Deus nos leva para onde Ele quer, porque nós nos submetemos à vontade dEle, Ele também nos dá a capacidade de trabalhar para Ele como Ele quer. Por que nós estamos falando isso? A partir do ano que vem teremos muitas mudanças na igreja. Nós não estaremos na superintendência mais, porque o conselho estará assumindo. Isso não significa que não estaremos trabalhando na igreja. Mas a nossa gratidão é imensa pela confiança que Deus teve em nos colocar onde Ele nos colocou. E a nossa gratidão é imensa aos pastores da nossa igreja, que são homens fiéis a Deus. E quando uma liderança tem esse comprometimento com o Deus da igreja, já é meio caminho andado. A nossa gratidão ao conselho da igreja, que se empenha, que se importa, que busca a orientação. E a nossa gratidão à igreja, que nos acolheu, que nos recebeu, que aguentou os nossos foras aqui na frente, tantos e tantos. E nós não podíamos deixar de fazer isso em outro momento. Nós queremos louvar a Deus pela nossa igreja, pela igreja que nós somos, que Deus tem nos feito ser. E que Ele continue levantando pessoas
capacitando, porque a gente só precisa, irmãos, nos dispor. Só nos dispor. Então, assim, é tão gostoso quando a gente vê alguém que chega e fala assim: olha, eu quero colaborar, eu não sei nem o que eu faço. Ótimo, querido, Deus vai mostrar o que você vai fazer. Então, Tessalonicenses também diz, 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nós estamos muito gratas mesmo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, que nos permitiu estarmos aqui nesse tempo, onde nós aprendemos o que é ser serva. Nós aprendemos muito mais a orar juntas, a colocar diante de Deus cada passo que iríamos dar. E Ele nos ajudou, foi um Deus zeloso como Ele é. E nós queríamos deixar aqui a nossa gratidão a Deus por essa igreja. Amém? Vamos orar antes de dividir, pastor? O senhor pode orar? Antes de orar, irmãos, bom dia a todos. Privilégio podermos estar de volta depois das férias e caminhar. Isso aqui é assim, dizendo que de fato o final do ano chegou e a gente vai acertando as coisas. Cabe ao conselho todo ano nomear uma superintendência para a escola dominical. Isso é privativo ao conselho, o conselho faz isso todo ano. E a Neide e a Cris foram nomeados, quantos anos? 5? 3 anos. Então, durante todo esse tempo, o conselho nomeou o Marquinho agora vai ser o superintendente da escola dominical. Mas o que eu quero dizer, irmãos, basicamente da Neire e a Cris, é que Deus tem o seu projeto. Eu tenho dito que o projeto da igreja não é nosso. O projeto da igreja é do Senhor. E quando Deus quer fazer alguma coisa, e as pessoas se disponibilizam para ser usado, para que essas coisas sejam feitas, Deus nos chama e nos coloca no lugar certo. Como pastor da igreja, eu quero dizer para a igreja que muito do que foi feito durante esses 3 anos, com as nossas crianças, com o projeto Além das Crianças, que eu sei que alcançou também os pais, só foi possível fazer pelo empenho, a dedicação e a competência de Deus dado a Neire e a Cris. Foram e serão sempre apoio sólido para o meu ministério. Elas duas fizeram acontecer nas mãos do Senhor muito que não teria acontecido se não fosse vocês duas. No entanto, fizeram e fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Eu creio que Deus tem um projeto novo. Nós estamos num tempo de transição. Uma transição que vai demorar um pouquinho mais, uns 3 anos. Mas nós já estamos implementando algumas realidades que virão acontecer. Quando nós mudamos de igreja, nós mudamos de liderança espiritual. Quando nós mudamos a liderança espiritual, nós mudamos de caminhada, velocidade, alvos e propósitos.
Porque isso significa que Deus quer fazer outra coisa que não fez conosco, aproveitando aquilo que Ele fez conosco. Deus não é como o político, desmancha o que ele fez, porque o que a pessoa está trazendo de novo é melhor do que foi feito. Tudo quanto foi feito, irmãos, foi feito debaixo do direcionamento de Deus, da vontade de Deus, apesar e independentemente de nós. Então, tudo que foi feito tinha que ter sido feito. Tanto é que nada do que vai ser feito poderia vir a ser feito se não tivesse sido feito o que nós fizemos. Eu estou filosofando. Mas é o seguinte, o que foi feito lançou base para tudo quanto vai vir a ser feito da agora para frente. Às vezes a gente coloca no coração a ideia de que está tudo errado, por isso está trocando todo mundo. Eu não vejo assim. Primeira perspectiva é que nós não somos insubstituíveis. Nenhum servo de Deus é insubstituível. Todos os servos de Deus são substituíveis, até porque nós não somos eternos. E Deus usa-nos em tempos. Em tempos. Usa-nos hoje e não vai nos usar amanhã, nesta mesma área. Pode vir usar em outras áreas, que eu tenho a certeza de que Deus vai continuar usando-nos nisso. Então, meus irmãos, a igreja, assim como todos que passaram pelo departamento infantil, a superintendência da escola, foi construída através de um ministério. E hoje, final de ano, elas decidiram fazer isso hoje. Hoje nós estamos dizendo enquanto igreja, muito obrigado pelo que vocês fizeram e que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Eu sei que hoje vocês duas saem muito melhores espiritualmente, apesar das lutas, dos enfrentamentos, das ambiguidades de vocês e dos outros, de vocês e minhas. Nós saímos muito melhores do que entramos. Crescemos, aprendemos, sofremos, entendemos que Deus é competente para aquilo que Ele se propõe fazer. Mesmo através de pessoas inadequadas, porque nenhum de nós somos adequados para o projeto de Deus em nós mesmos. Então, queridas, em nome da igreja, em meu próprio nome, muito obrigado por tudo quanto vocês fizeram, pelo papel que vocês desempenharam na igreja, na minha vida, no ministério. Que Deus continue usando vocês. Eu não sei o que Ele vai fazer com vocês em 2016, mas eu sei que tem algo para ser feito e Ele conta com vocês. Certo? Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai amado, a Tua palavra diz que nada que é feito para o Senhor é feito em vão. Portanto, ó Deus, o interesse no nosso coração foi servi-lo, servindo a Tua igreja. E esse é o privilégio de todos aqueles que se dispõem a ser usados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Neire, da Cris. Muito obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com elas, seus esposos, filhos. Derrame, Senhor, graça e misericórdia sobre a vida delas. Obrigado também, ó Deus, por todos aqueles que trabalharam direto e indiretamente com elas. Obrigado, ó Deus, pela cooperação. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve para com esta equipe.
o Senhor esteja, ó Deus, derramando graça e misericórdia sobre elas e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Tá. Desce. Então os adolescentes descem e todos ficam. Só os adolescentes descem. E a partir de hoje a mocidade vai ficar comigo até a vinda do pastor Lucas. Então nós, não só comigo, mas com todos quantos estiverem lecionando aqui, então a mocidade vai ficar conosco aqui no templo. Irmãos, o nome dos meninos, dos trigêmeos, já não é fácil guardar num nome só, né? Então vem um e a gente não... É difícil guardar. Então, os gêmeos e trigêmeos, a gente acaba esquecendo. Exceto o Pedro e o Asaf. Né? Hein? Então, esse Pedro, Clara e Alice, ao que você estiver almoçando, você vai perguntar como é mesmo o nome dos meninos, do Léo e da Josi. Então é PAC. Esse nome marcou profundamente todos os brasileiros. PAC. É um pacto para o crescimento. Então, não sei, levou aonde? Né? Então, PAC. Pedro, Alice e Clara. Então você não esquece do PAC. Só você olhar para Dilma, você vai lembrar do PAC. Né? Ou a transposição do Rio São Francisco, inacabado, que eu não sei quando vai terminar, PAC. Né? O pacto. Então, PAC. O Pedro, ele nasceu com 1,9 kg. Pequenininho. A Alice é 1,5 kg. A Clara, 2,60 kg. Não, esse número foi passado pelo Léo. Se errou, foi o Léo. O Pedro está na declaração do Léo. Se esse número está errado, é o pai que errou. E pai é fantástico para acertar tudo. Data de aniversário, tudo, nome. Então eu confio muito no Léo. Né? Então pronto. Então vamos orar, agradecer a Deus por esta bênção, porque estivemos juntos orando, pedindo a Deus que estivesse segurando esses bebês, porque era de fato uma gravidez de risco, né? Mas Deus é bom o tempo todo. Então a gente precisa agradecer a Deus por isso. Nosso projeto dos Círios está de pé. Muito bom. Vamos, essa semana, já assinar os papéis para estarmos já dando prosseguimento ao projeto de ampararmos os sírios. Irmãos, eu gostaria de parar um pouquinho, assim como eu fiz na quarta-feira. Eu parei a exposição de 1 Coríntios, na quarta-feira, e vou parar José um pouquinho, esse final de ano, para trabalharmos alguns tópicos que eu julgo extremamente importante. Primeiro, para fazer aquilo que o irmão Walter falou hoje de manhã, dar um vigor maior, oxigenar a nossa caminhada cristã. Às vezes, irmãos, nós pensamos que
há uma percepção de verdade, uma concepção das verdades de Deus, porque essas realidades são ministradas o tempo todo. Eu tenho dito para os irmãos que, ao terminar o meu tempo com os irmãos, eu não carregarei nenhum peso de ter deixado de dizer alguma coisa a essa igreja que Deus quis dizer. Eu vou aposentar-me, jubilar-me em 2018. O meu envolvimento com a igreja do Senhor Jesus Cristo será única e simplesmente pelo fato de ser chamado para servi-lo como pastor, como proclamador das suas realidades. Eu não quero nenhum vínculo com o presbitério, com a IPB, com qualquer igreja, O meu vínculo será única e exclusivamente com o Senhor da igreja. Porque eu quero pregar, eu quero ter um ministério pessoal, independente, portanto, para-eclesiástico, ou seja, um trabalho que será voltado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eu não quero mais carregar o peso da responsabilidade de se carregar uma igreja sobre as costas. Da responsabilidade de correr atrás da igreja que faz questão de não entender, de não conceber, de não viver as realidades proclamadas por Deus a esta igreja. Eu posso chorar com os que vão chorar, eu posso me alegrar com os que vão se alegrar, mas eu não vou carregar, como eu faço hoje, a dor, o peso de pessoas que ouvem de Deus e constroem as suas casas na areia. Jesus Cristo foi claro, dizendo: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao construtor que constrói a sua casa sobre a areia. Tempestade vai vir, como virá sobre todas as outras casas. E esta casa que ouviu e construiu, não praticou, ela será derribada. Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus é um bonachão, um trambiqueiro, que disse algo lá atrás e não firmou isso até hoje. Por que ao concluir a leitura do irmão Walter, João diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. Então Deus está dizendo o seguinte: não zombe de mim. E a Bíblia é clara, ela diz assim:
De Deus não se zombe. Ele não está falando assim, não zombe de Deus, não. De Deus não se zomba. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. E eu e vocês não estão brincando de igreja, de ser crente. Se eu me proponho servir a Deus com todas as minhas patologias, porque eu as tenho, com todas as minhas ambiguidades, porque eu também as tenho. Mas Deus diz que vai deter e segurar esse negócio e nada disso vai desenvolver. Eu brinquei com a minha médica essa semana, que é interessante como as nossas vidas... Eu falei para os irmãos num domingo desse sobre o dente incluso. Você passa a vida toda sem o siso, terceiro molar. Aí um belo dia alguém resolve lhe pedir uma panorâmica. Aí você descobre que tem um dente incluso, que ficou aí a vida toda na sua boca, nunca lhe deu problema. Aí o dentista diz, dente incluso é um intruso. Aí normalmente o dente incluso vem com a capazinha, se ele te mostra a capa, aí você diz, precisa tirar. Ele nunca doeu e começa a doer agora, não é? Então são coisas assim, que está lá, nunca doeu. E se você não preocupar, ele não vai doer. Eu sou presenteado. O doutor Luiz Morgante, quando eu tive um ataque de taquicardia, lá no início do meu problema, há 4 anos atrás, primeira coisa, o coração diz que tem alguma coisa errada, sistemicamente. Então, para quem você corre? Para o cardiologista. Aí ele me ouviu, fez um eletro e disse, pastor, tem alguma coisa errada? Porque no eletro, a sua taquicardia apareceu no eletro. Então vamos fazer o seguinte, fazer um eco. O senhor me deu o endereço do hospital que ele clinicava na época, em São Carlos, falei, fiz um eco. Quando ele fez um eco, ele perguntou assim, quando o médico te pergunta isso, você pode ter certeza que você está com alguma coisa que não é normal se ter, ou que ele descobre que você tem uma patologia. Ele perguntou, o senhor alguma vez fez eco na vida? Essa pergunta é fatal, irmãos. Se você for preocupado, seu coração vai disparar. Não, nunca fiz. Então, o senhor tem um prolapso cardíaco. Agora do médico, tranquilo, isso é deles mesmos, e tem que ser assim. O senhor não vai morrer desse negócio. Porque isso é comum. Não fecha enquanto criança e fica esse buraquinho aí. Então tá aí, o senhor tem esse prolapso. Tudo bem. Se eu não vou morrer com esse prolapso, então que problema tem esse prolapso ficar aqui, não é? Problema. Quantos têm prolapso cardíaco aqui? Sejam bem-vindos ao grupo. Fantástico. Isso, o seu cardiologista falou isso? Então isso mesmo, vai morrer atropelada e não vai morrer pelo prolapso cardíaco. Pareceu uma dor aqui assim, violenta. Sabe aquela dor que você acha que é... Porque fala que essa dor renal, cólica renal, é violenta. Então eu disse, é renal. Horrível que cheguei para o doutor Fábio. Doutor Fábio, rapaz, eu preciso... fazer alguma coisa aqui, meu irmão, tá? Eu acho que é cálculo esse negócio. Conversa aí com o Carvalho, que é uma pedreira ambulante, não, Carvalho até que não é uma pedreira, pedreira mesmo é o Azen. Pedreiro, Carvalho é fichinha perto do Azen. O Marcão japonês é fichinha perto do Azen. Então eu falei, isso é problema renal. Doutor Fábio, o que a gente faz? Faça uma ressonância. Não, é uma é isso, é sonografia? Isso. Fui lá na imagem, li na Unimagem, fiz
Aí ele pergunta, o senhor já fez isso alguma vez? É fatal. Eu sei que é fatal esse negócio. Não, nunca fiz. Parecem uns probleminhas aqui. Fazer o quê? Estou com dor, tem que ter problema mesmo. Peguei aquele resultado, levei para o doutor Fábio mandou para o doutor Fernando, que é urologista. Fui no doutor Fernando olhou e diz, olha, o senhor tem 2 cistos aqui, um num rim e outro no outro. Aí pôs lá, me mostrou, diz, olha, só tem um problema, esses cistos que o senhor tem está localizado num lugar que nunca vai lhe dar problema. Aí eu guardei o negócio lá. Comecei a ter alguns esquecimentos, algumas falhas de memória, alguma coisa de direcionamento, punhado de coisas que eu não tinha. Preguei em Uberlândia de manhã e não sabia o que tinha dito. Quando eu saí do culto, eu perguntei da escola dominical, eu disse, Simone, você anotou alguma coisa? Porque Simone anota tudo que eu falo. Você anotou alguma coisa? Não, não anotei, porque você pegou no mesmo texto e praticamente a mesma coisa, eu não anotei. Cheguei na casa da minha sogra, olhei o sermão da noite e disse, não é esse o sermão. Aí eu disse, eu estou pirando. Olhei todo o esboço, porque eu carrego o esboço, olhei e falei, rapaz, eu não disse isso. Hoje na escola dominical. Cheguei aqui, olhei para ver se o cara tinha gravado e jogado no YouTube, para eu ver o que eu falei de manhã. Eles não gravam a escola dominical. Aí na segunda-feira seguinte eu procurei um neuro. Doutora Vilma. Doutora, está acontecendo isso. E ela ainda fez uma delação premiada com a minha esposa, e quando a esposa fala, o negócio fica jóia. Pastor, vamos fazer uma ressonância magnética. Eu preciso de ver como que estão a sua estrutura, para depois eu emitir algum conceito. Eu não falo que o senhor está com problema, está voltando o problema do burnout, não falo que o senhor está com problema que está envelhecendo mesmo, e esse negócio aí só vai caducar, qualquer coisa, só depois de ver esse negócio. Tá bom, fui a primeira vez, não consegui fazer. A hora que eu entrei dentro daquele túnel, o coração, a menina disse, posso começar? Pode, começar a me tirar daqui. O que está acontecendo? Estou com o coração desesperado. Não, disparado. Não, o senhor não desespera. Não, minha filha, eu não estou desesperado, eu estou com o coração disparado. Eu não estou querendo ser mentido daqui agora. Eu só sei que você precisa me tirar daqui. Eu te espero você vir aqui me tirar, né? Então me tirou, eu sentei, o coração a 1000. Eu pensei assim, pressão arterial foi lá em cima, um ambiente, aquela coisa de hospital. Eu não posso com hospital mais. Se eu ver, se o camarada for aferir minha pressão, ele tiver de avental branco, dá 15/10. Se vinha paisano, pode fazer, vai dar os 13/9, 12, alguma coisa assim. Sem problema. Aí vim embora. Remarquei de novo uns 15 dias depois. Fui lá e fiz. Simone abriu, a doutora Simone abriu. Eu não abro, eu só abro exames que eu entendo. Exames que eu não entendo, para me provocar angústia até o dia do coisa, ou consultar o doutor Google, eu não gosto disso. É meu, eu não abro, eu tenho domínio sobre esse negócio. Eu consigo esperar qualquer coisa, dura o tempo que durar. Eu não abri. Doutora Simone abriu, problema dela, se ela não tivesse entendido o negócio lá. Chego na doutora Vilma, ela disse assim, pastor, tem coisas boas e coisas ruins. Eu falei, que joia esse negócio, né? Primeiro, a estrutura cerebral do senhor está fantástica. Ela mostrou aqueles nozinhos assim, diz, está juntinho ainda. Quem está perdendo, aí aquela parte escura do cérebro começa a distanciar uma da outra. Não é? Tem aqui algumas coisinhas que estão branquinhas aqui, é porque o senhor teve pico de pressão arterial. Então, não tem nada assim que o senhor iria
dar um AVC, mas o cérebro do senhor está indicando que o senhor teve pico de pressão arterial. Mas o senhor tem um cisto no cérebro. A localização, ela pegou lá e mostrou. A localização é esta aqui. Ó. Ele tem 1 centímetro e qualquer coisa, está dizendo aqui. Agora o senhor pode ficar tranquilo. O senhor não vai morrer com esse cisto. Ele não é cisto que desenvolve. Agora eu aqui com os meus botões da área de saúde. Qualquer coisa benigna em um órgão essencial, nobre, é perigoso. Mas ela diz que vai ficar aqui está, eu não estou sentindo nenhuma pressão sobre o cérebro, então vai ficar aqui. E ela disse, isso aí deve ter nascido com o senhor. Irmãos, um punhado de outras patologias nasceram comigo. E eu as tenho. E Deus não deixa essas patologias crescerem. Eu sei que vocês têm também, não precisa me contar. Eu não tenho nenhum prazer em ouvir sobre as suas patologias. Mas Deus tem. Agora, o que eu e vocês precisamos fazer é o seguinte: o que ouvirmos de Deus, o medicamento de Deus para conter esse negócio, mortificado, uma expressão bíblica, mortificado é praticar aquilo que Deus te diz. É viver uma vida tamanha que Deus sonha para você a cada dia. Porque o dia que você parar de fazer isso, você pode ter certeza, você vai desenvolver as suas patologias. Porque isso é natural a mim e a você. Eu ouvi o doutor, esse bambambam aí, cardiologista, Disseu Linneu. Ele dá sempre as entrevistas numa desses canais, falando principalmente sobre pressão arterial. A última quinta-feira, toda a última, está dando aqui. Então ele diz o seguinte: não pense você que tem pressão arterial alterada, que você parou uma semana de tomar o remédio e a pressão arterial está normal. Você tem pressão arterial alta, então você não pode parar de tomar o medicamento nunca. Nunca! Eu tenho patologias e ambiguidades que eu não posso deixar Jesus Cristo nunca. Que eu preciso prestar atenção, irmãos, no que Ele me diz, com as pessoas, ou através das pessoas, que Ele usa para falar ao meu coração, ou nas minhas devocionais. Quando eu me entranco sozinho com Ele e converso com Ele sobre as minhas patologias e ambiguidades. E coloco isto em prática. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o que Jesus está dizendo. Estou construindo na rocha. Na rocha. Quando o vento vier, porque ele vai vir. Quando a chuva vier, porque ela vai vir. Quando a tempestade vier, porque ela vai vir. Não vai derrubar a minha casa. Pode sair algumas telhas, mas não vai ao chão. Porque eu construí a minha vida entendendo esta realidade de Deus. Eu quero começar, irmãos, uma reflexão com os irmãos. Eu
Gosto muito, irmãos, da vida de um homem, e eu quero que vocês vão para lá comigo agora, em Uz. Não é o feiticeiro de Uz, é a cidade, a terra de Uz. Quem morava em Uz? Uz. Quem? Jó. Jó. Abraão é Ur dos caldeus. Então essa cidade teve o privilégio de se ter um morador respeitado por todos. Essa cidade teve um homem que era irrepreensível, justo, temente a Deus, que viveu em santidade diante de Deus, que procurava agradar a Deus em tudo, que procurava impregnar na sua família, nos seus filhos, nos seus funcionários, nos seus vizinhos, a concepção de se viver uma vida irrepreensível e santa diante de Deus. Ele teve 10 filhos, milhares de cabeças de gado, ovelhas, hectares e hectares de terra, ou acres e acres, alqueires de terra, um grande número de funcionários, uma pilha substancial de dinheiro. Ele era, e ninguém poderia negar isso, um dos homens, um top 10 mais ricos de todo o Oriente. Seu nome, Jó, que pode ser sinônimo de integridade, santidade e caminhada com Deus. Um homem que, como qualquer outro, na alegria, na prosperidade, poderia ser assim. Mas em questão de momentos na sua vida, a adversidade caiu sobre ele, como uma avalanche de pedras pontiagudas. Eu estava vendo aquele granizo que caiu lá no sul do país, cada pedra assim. Então, quando eu vi essa reportagem, eu pensei na vida de Jó, caindo tudo dentro daquele quadrado dele ali, destelhando toda a sua proteção, acabando com tudo. E eu chamei isso de tempestade de pedras pontiagudas. Ele perdeu o seu gado, as suas colheitas, os seus galpões, barracões, sua terra, seus servos e todos os seus 10 filhos. E um pouco depois, ele perdeu o que de mais importante nós temos para refazer qualquer tragédia nas nossas vidas. Ele perdeu a saúde. E a gente tem sempre aquele ditado assim: se tem saúde, tem tudo. Dinheiro se ganha, casa se constrói, relacionamentos se firmam. Mas Jó, para completar toda essa tempestade que caiu sobre a sua casa, ele perdeu também a sua saúde. O livro de Jó é um livro que
registra como entrada no capítulo 1, após todas essas rochas, toda essa tempestade, no verso 21 do capítulo 1, Jó diz algo que a gente precisa colocar no coração. 21. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E na sequência dessa declaração incrível, dessa concepção da vida, de Deus, de si mesmo, daquilo que estava à sua volta, vem uma resposta. Deus acrescenta, no verso 22, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou em meio a tudo isso, em meio a todas essas tragédias, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Isso é um testemunho de Deus com relação a Jó. Isso me dá, irmãos, subsídio para eu entender o nível de vida espiritual que esse homem tinha. A leitura que ele fazia da vida, do Deus que ele servia. Bendito seja o Senhor, porque tudo nesse lugar é transitório. Não vou levar absolutamente nada. A questão, irmãos, que eu levanto nesse texto é porque ele não pecou. O texto diz que ele não pecou. E os irmãos podem ver que quando acontece uma tragédia nas nossas vidas, ou inesperado, ou alguma coisa chega e destelha a nossa casa, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: porque Deus permitiu isso. Em outras palavras, por que comigo? Já ouvi isso, irmãos, inúmeras vezes, no consultório pastoral, na conversa informal com as pessoas. Por que é que Deus permitiu isso? Eu não ouvi isso da boca de Jó. Em momento nenhum, Jó, Deus disse, é ele que dá o testemunho de Jó. Ele diz assim: e ele em momento nenhum culpou a Deus. Ele em momento nenhum diz: Deus é responsável por isso. Ele não pergunta por que é que Deus permitiu tal e tal coisa. Ele não disse isso. Então a minha pergunta é: por que ele não pecou? O que é que o impedia de amargurar-se? O que é que o impedia de não ir mais à igreja? O que é que não o impedia de não saber mais nada desse Deus que ele serviu até esse momento e não fora capaz de segurar tudo isto? Por que ele não pendurou uma pedra de moinho no pescoço e pulou do lugar mais alto? Por que ele não teve pensamentos suicidas? Eu quero, irmãos, até mesmo correr o risco de simplificar a situação, mas eu quero sugerir 3 respostas. E vou trabalhar uma delas hoje.
3 respostas que o texto nos diz. Então Jó, verso 20, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E aí vem a palavra. Nesse ato de adoração, de submissão, de subjugação, de abrir o seu coração diante de Deus, ele diz: daqui não se leva nada, eu entrei nesse planeta pelado. E eu vou sair dele da mesma maneira. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Qual a resposta? Qual a resposta Jó dá pela situação que ele está vivendo? Não culpa. O salmista, aliás, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 13, usa uma expressão, e nós sabemos que Hebreus é escrito voltado para um ato cultico. Hebreus é um ato cultico, do primeiro ao último capítulo. É o sacerdote que se leva a si mesmo e ele é o sacrifício. E ele se oferece a si mesmo na presença de Deus. É cultico isso. Não tem como abrirmos Hebreus e não termos a perspectiva cultica dentro de Hebreus. E aí Hebreus 13:15, abre aí e leia, por favor. O que Hebreus 13:15 fala? Aí tem uma frase, uma expressão fantástica para isso. Então o que ele está dizendo aqui lá no Novo Testamento? Sacrifício de louvor mediante a Jesus. Jó. O conhecimento de Jó era um conhecimento de Deus, mas muito além do seu tempo. Irmãos, por que eu gosto de ler Jó, gosto de ler Isaías, gosto de ler os profetas messiânicos? Porque eles estavam muito longe, mas muito longe da realidade de Jesus Cristo e, no entanto, viviam como se o conhecimento de Jesus, da realidade, do plano maior, da cosmovisão de Deus já tivesse invadido as suas almas. Jó está agora oferecendo um sacrifício de louvor. E ele faz segundo o rito litúrgico. Ele rasga a roupa. Ele raspa a cabeça. Ele tira o sapato. Ele se veste de pano de saco e deita no pó. Ou seja, eu não sou nada. Absolutamente nada diante do Senhor. Ele adora a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele veio adorando a Deus o tempo todo. Vocês acham que quando a semente brotava no seu quintal, na sua lavoura, ele não chegava e dizia: obrigado, Senhor, porque a semente brotou? Quando o bezerrinho berrava, o capataz chegava e dizia: nasceu mais um! Ele: obrigado, Deus, porque o Senhor multiplica a minha casa. Os filhos iam fazer festas, ele diz: tem que dar um culto, porque quem sabe esses meninos são todos jovens, aprontaram lá, eles precisam exertar a vida dele com Deus. Ele fazia um sacrifício, juntava toda a família, e ele, o sacerdote, oferecia a Deus sacrifício pelos seus filhos.
Então ele tinha uma vida cultica. Não é da noite para o dia, não é ouvindo uma mensagem, não é participando de um congresso, é uma vida com Deus, é ouvindo, praticando. São os tijolinhos, são a realidade de uma caminhada com Deus que nós vamos fincando o tempo todo. Mas qual é a resposta? Primeiro, a resposta de adoração. É o cimento, é a base, irmã Iole. É de onde nós vamos construir toda uma realidade existencial que dure 100 anos, que dure 90, que dure 30, que dure 100. Não importa a durabilidade, o que importa é o quanto dure, mas o que importa é o que eu construo sobre essa realidade. Adora a Deus, se posiciona. Isso é uma posição, isso é uma atitude. Ele se posiciona como alguém que se submete. Mas qual a resposta? Ele reivindica a soberania amorosa de Deus. Ele reivindica a soberania amorosa de Deus. Quando a mulher dele, lá no capítulo 2, verso 9 e 10, quando ela chega para ele e diz assim, olha, você ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então ele responde, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não poderíamos também receber o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ele reivindica a soberania de Deus. Jó olhou para cima e reivindicou o direito do seu Senhor e do seu Deus se pronunciar sobre a sua vida, de interferir quando bem ele quisesse, da maneira que ele quisesse, em prol do seu propósito eterno, para ele e para todos aqueles que estivessem à sua volta. Irmão, seu caminho com Deus, Deus tem o direito de interferir na minha vida da maneira que Ele quiser, para o seu bendito propósito. Deus tem o direito, porque Ele é soberano. Quem sou eu e você para dizer a Ele o que fazer? O que fazer? Deus é soberano. E cabe a mim colocar-me no meu lugar. É o que Ele fez. Vocês acham que Ele não vestia roupa de marca? Ele vestia do linho mais fino que poderia existir. Ele despe dessa vestidura. A honra. Ele deve ter sido um homem com barba. Ele rapa todos o pelo, rapa a cabeça, rapa a barba, a sua honra, o seu prestígio. Ele se rapa. Cinge-se de pano de saco e diz para Deus quem Ele é. Mas também Ele diz para Deus quem Deus é. O Senhor pode interferir na minha vida, Senhor, tantas quantas vezes o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, e bendito seja o teu nome para sempre. Então, irmãos, se você tem ouvido e praticado, quando chegar na sua casa a tempestade, você não terá outro caminho a não ser o caminho da adoração. Meter a cara no pó e dizer para si mesmo quem você é.
e dizer para Deus quem Ele é. E submeter-se àquilo que Deus tem para a sua vida. É assim que faz os maduros na fé. Não culpar a Deus por nada. É saber que Deus pode interferir na minha vida e na sua. Ele pode chegar a qualquer momento, Ele pode usar o que Ele quiser. Eu estava ouvindo um dia desse uma reportagem, porque essa novela da Record está dando muito ibope, né? Esses 10 mandamentos, eu mesmo não assisti nenhum capítulo. Está dando muito ibope. Aí um cientista estava provando, por A mais B, de que o vento, e ele pegou o texto bíblico, o vento sopra, tal, podia abrir-se o mar, depende da durabilidade do vento, tal. Então, para mim, a ciência não precisa dizer nada disso, porque eu sei que Deus fez isso, né? Mas Deus comanda os ventos, o salmista diz isto. Deus comanda tudo porque Ele é soberano. Imagine vocês, todo um sistema de refrigeração planetário, Deus coordena. Você imagina a sua e a minha vida, essa coisa aí de 70, 90, havendo vigor, chegar a 90, 100 anos. Deus cuida também. Então, irmãos, quem você é diante do Senhor? E quem Deus é? E Ele pode interferir a qualquer momento. Eu preciso ter um coração maduro para entender. Ou Deus está com aquele ato impedindo algo, ou Deus está começando algo com aquilo. Põe isso na sua cabeça. Não vai chegar nada na minha vida que Deus não tenha controle. Ou Ele está pondo fim a alguma coisa, ou Ele está começando outra a partir daquilo. É sempre isso que Ele faz. E Ele trabalha para o meu e o seu próprio bem. Que Deus nos abençoe. Domingo que vem nós vamos continuar. E vamos ver se a gente pega os últimos 2 e terminemos logo.